Eu percebi no segundo em que ele me olhou. Não foi um olhar qualquer. Foi aquele tipo de olhar que atravessa, que reconhece. E eu soube, ali mesmo, parado na frente da casa da minha avó morta, que voltar para Santana do Sul não ia ser só enterrar passado, ia ser desenterrar o que eu fugi por anos. Meu nome é Lucas. Tenho 26 anos. Saí daqui aos 17, com uma mochila nas costas e uma vontade desesperada de desaparecer. Em São Paulo, virei mais do que esperavam de mim, me formei, trabalhei, morei longe, amei errado. Mas no fundo, nunca consegui desligar da sensação de que não era aceito nem lá, nem aqui. Voltei por causa do enterro. Minha mãe ligou, ela se foi ontem. O velório é amanhã. Você vem ou vai fingir que essa família já não existe? Peguei o primeiro ônibus. 14 horas de estrada e um gosto amargo na boca. Santana do Sul continuava igual. Gente nas calçadas olhando sem disfarçar, o calor grudando na pele e o mesmo cheiro de terra molhada depois da chuva. Tio Pedro me buscou na rodoviária e falou pouco. Ele nunca gostou muito de mim, ou nunca soube como lidar com o que eu era. Foi quando cheguei na casa da minha avó que vi ele. Diogo. Parado no portão, com as mãos no bolso e o mesmo jeito silencioso de quando éramos adolescentes. Ele era primo de segundo grau, ou algo assim. Mas a verdade é que nenhum título explicava o que houve entre a gente, naquela semana de julho, anos atrás. A gente nunca falou sobre aquilo. Você voltou, ele disse, sem sorrir. Foi só por causa da avó. Nada mudou. Algumas coisas mudam, respondeu, antes de se virar e entrar. Aquilo me desconcertou. Não esperava nada. Nenhum oi direito. Mas o jeito como ele falou, como me olhou, o passado todo bateu de volta no estômago. O velório foi no dia seguinte, no cemitério da cidade. A mesma cruz torta na entrada, o mesmo silêncio carregado. Diogo estava lá também, organizando tudo. Ouvi alguém cochichar que ele agora cuidava do lugar. Mora sozinho, meio afastado, disseram. Quando os parentes começaram a ir embora, ele se aproximou de mim. Vai ficar uns dias? Não sei. Depende do clima. Se quiser ajudar, amanhã tem serviço. Preciso limpar o fundo do cemitério. Assenti, mais por impulso do que por vontade. No dia seguinte, acordei antes do sol. Não dormi direito. O calor, o barulho do ventilador e os pensamentos, tudo me manteve desperto. Diogo já estava esperando no portão. A gente não falou muito no caminho. Só o barulho da trilha de terra, os galhos quebrando debaixo dos nossos pés. Quando chegamos, ele me entregou uma enxada. Começa por ali. Qualquer coisa, chama. O trabalho era pesado. Mas me mantinha longe dos pensamentos. Ou pelo menos tentava. Porque era impossível não notar como ele me olhava de vez em quando. Rápido, mas direto. Como quem quer, mas não permite. Num momento, parei para beber água. Ele veio por trás de mim, segurou minha mão para ajustar a posição da ferramenta. O toque foi breve, mas suficiente para minha pele arrepiar inteira. Assim, ele disse, com a voz baixa. Me virei. Ele já tinha voltado para o canto dele, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Na volta, o silêncio entre nós parecia ter mudado de forma. Já não era vazio. Era cheio de coisa que a gente não tinha coragem de dizer. À noite, sentei na varanda da casa do meu tio. O som do rádio velho tocando um forró esquecido no tempo. Estava tentando não pensar em Diogo, quando o celular vibrou. Leandro. Meu ex, vi seus stories. Tá no Nordeste agora. Voltei pro interior. Por que sumiu? Ainda pensa em mim? Fechei os olhos. Respirei fundo. Já pensei mais. Isso quer dizer que tá com alguém. Quer dizer que a vida mudou. O silêncio do outro lado do telefone dizia tudo. Desliguei sem despedida. Era passado. Confuso, intenso, mas passado. Voltei para dentro e vi Diogo na cozinha. Ele estava bebendo água, encostado no balcão. Tudo certo? Perguntou, sem me encarar. Ligação de São Paulo. Ele levantou os olhos. Vai voltar? Não sei. Mas ainda pensa nele? Todo dia. Um pouco menos. Ele assentiu, devagar. Às vezes a gente precisa sair de casa para entender que nunca foi lá.
Aquilo me atingiu como um soco no peito. A sinceridade dele, a firmeza na voz. A gente se encarou por segundos longos. E eu soube, naquele instante, que ele também lembrava. Que ele também carregava o mesmo peso. Mas ali não era lugar de dizer nada. Ainda. Naquela manhã, acordei com o som de passos no quintal. Eram 6 da manhã. O calor já começava a subir do chão, e o ar parecia mais pesado que o normal. Fui até a cozinha beber água, e quando voltei, vi Diogo saindo do quarto. Sem camisa, com a toalha no ombro, passou por mim devagar. O ombro dele tocou de leve o meu. Ele não disse nada. Só olhou, rápido, e seguiu pro banho. Fiquei parado. O corpo aceso. A cabeça um caos. No café, sentamos à mesa com o tio Pedro. Diogo manteve o olhar baixo, respondia com monossílabos. Mas em um momento, quando o tio levantou para pegar café, ele me olhou rápido e sussurrou. Vai comigo hoje de novo? Assenti. Pouco depois, seguimos para o cemitério. O calor já batia forte. Levamos ferramentas e um galão de água. A parte de trás estava tomada pelo mato alto. Me ajuda com isso, disse ele, me entregando um facão. Nunca usei isso. Primeira vez sempre é ruim. Sorri. Ele também. Pela primeira vez em anos, senti que estávamos quase de volta ao que nunca foi resolvido. Começamos a trabalhar. Ele limpava um lado, eu tentava acompanhar do outro. Em determinado momento, Diogo veio por trás de mim, segurou minha mão para ajustar a pegada. Assim, senão você se corta. A proximidade me travou. A respiração dele estava ali, quente. A mão sobre a minha. A voz baixa, quase um segredo. Ele soltou devagar e voltou ao trabalho. Mas nada mais parecia igual. Trabalhamos até o fim da manhã. Voltamos suados, sujos, em silêncio. Mas o silêncio agora carregava outra coisa. Não era incômodo. Era antecipação. Na varanda, antes de entrar, ele se virou e disse. Amanhã vou enterrar um senhor que morreu ontem. Se quiser, ajuda. Se eu quiser, você chama? Ele sorriu de canto. Chamo. À tarde, sentei na rede e tentei ler um livro. Mas a cabeça não estava ali. Só conseguia pensar em como ele me olhava. No jeito como ele sabia. E no medo que isso me dava. Foi quando o celular vibrou. Era minha mãe. Tudo bem aí? Perguntou, como quem já sabia de algo. Tá tudo certo. Por quê? Só ouvi umas coisas. A dona Raimunda comentou que te viu saindo do quarto de Diogo. Meu corpo gelou. Mãe, você sabe como é aqui, Lucas. Só se cuida. Ela desligou sem esperar resposta. Fiquei ali parado, com o celular na mão e o coração acelerado. Aquilo podia virar uma tempestade. Santana do Sul era pequena demais para qualquer desvio. Naquela noite, contei tudo a Diogo. Ele ouviu calado. Quando terminei, balançou a cabeça. Eu avisei. Aqui não é lugar pra gente. Mas a gente tá aqui. E por quanto tempo? Ele se afastou. Não gritou. Mas o silêncio dele doeu mais que qualquer palavra. Nos dias seguintes, ele ficou mais distante. Evitava ficar a sós comigo. Dormia cedo. Quando nos víamos, era rápido, mecânico. Como se quisesse voltar a ser só o rapaz do cemitério. E eu? Fingindo que não sentia nada. Fingindo que tudo estava bem. Até que numa madrugada, ouvi passos no quintal. Me levantei devagar e vi Diogo sentado no batente da porta. Um cigarro na mão, o olhar perdido. Me aproximei. Sentei ao lado. Não falei nada. Foi ele quem falou, com a voz baixa. Se isso for acabar, que não seja por causa dos outros. As palavras ficaram ali, pairando. Eu também não quero fugir mais, respondi. Ele assentiu, apagou o cigarro e ficou em silêncio. E naquele silêncio, pela primeira vez, sentimos que estávamos no mesmo lugar. Não geograficamente, mas emocionalmente. No mesmo ponto de exaustão, de medo, de vontade. Só que o mundo lá fora não perdoava silêncio algum. No dia seguinte, uma vizinha deixou escapar um comentário durante o almoço com a tia. Esses dois estão sempre juntos, né? Jovens hoje em dia são tão diferentes.
A tia riu, sem graça. Mas o olhar dela me atravessou. E eu soube que ela também suspeitava. Diogo percebeu. A tensão cresceu. As conversas diminuíram. As tarefas no cemitério, antes silenciosas e intensas, viraram rápidas e mecânicas. E eu, cada vez mais sufocado, me perguntava até quando o medo ia continuar ditando nossas escolhas. A rotina voltou a pesar. Diogo evitava qualquer aproximação, e eu fingia não perceber. Os olhares que antes diziam tudo agora fugiam. As mãos não se tocavam mais, os silêncios eram frios. Parecia que tudo o que havíamos sentido estava guardado numa gaveta trancada. Mas ninguém segura o que quer gritar por dentro. Naquela tarde, fui até o cemitério sozinho. Levei as ferramentas, como de costume. Diogo estava lá, encostado num muro, mexendo num balde de cal. Achei que hoje você não vinha, disse ele, sem me olhar. Achei que você não queria mais. Ele largou o balde. Não é isso. Então o que é? É tudo. Gente olhando, cochichando. Minha mãe sonhou comigo e ligou perguntando se eu estava doente. Doente, Lucas. Porque aqui, se você ama outro homem, é doença. Senti um nó na garganta. Ele estava com raiva. Mas não de mim. Do medo. Da culpa. Do que ensinaram a ele. E você? O que sente? Perguntei. Eu sinto tudo. E é isso que me apavora. Nos encaramos. E naquele instante, o que estava preso explodiu. Então foge. Vai continuar vivendo a vida que os outros escolheram por você. Continua fingindo que nada disso aconteceu. Mas não me cobra silêncio quando eu só aprendi a sobreviver assim. Diogo deu um passo para trás. A voz dele saiu embargada. Eu não tô cobrando nada. Tá sim. Me evita, me afasta, como se fosse minha culpa. Ele ficou mudo. E então, do nada, saiu andando. Fiquei ali, sozinho, com a garganta ardendo e as mãos tremendo. À noite, não jantamos juntos. Tio Pedro nem notou. Diogo comeu rápido e sumiu pro quarto. Eu fiquei sentado na varanda, tentando entender se tinha ido longe demais. Foi então que ouvi a porta dele abrir. Ele veio até mim. Sentou devagar, sem dizer nada. Eu pensei em ir embora, confessou, olhando pro chão. Pegar minhas coisas e sumir de novo, como você fez um dia. Mas pela primeira vez, eu não quero fugir. Fiquei em silêncio. Esperei. Eu cresci ouvindo que homem não chora, não treme, não ama outro homem. Mas quando você chegou, alguma coisa em mim tremeu. E eu não quero mais fingir que foi nada. A voz dele estava firme. Não era desabafo. Era decisão. Encostou a cabeça no meu ombro. E ficamos assim. Pela primeira vez sem medo. Pela primeira vez sem esconder. No dia seguinte, a cidade já murmurava. Um primo fez piada. Uma tia comentou que os meninos de hoje são confusos. E a dona Raimunda cruzou comigo na rua com aquele olhar que julga sem palavras. Mas eu não me abaixei. Diogo também não. Passamos a andar juntos sem desviar. Não nos tocávamos, mas não fugíamos do olhar. Era o que dava para ter ali. Numa tarde, enquanto pendurava roupas, tio Pedro me chamou. Achei que vinha bronca. Eu não entendo muito disso que vocês vivem. Mas vi que você chegou aqui apagado, e agora tem vida no olho. Isso basta. Não soube o que responder. Apenas assenti. E naquele instante, pela primeira vez desde que voltei, senti que havia espaço. Pequeno. Inseguro. Mas espaço. Diogo apareceu depois com um sorriso tímido. Amanhã cedo, preciso de ajuda para organizar os caixões da capela velha. Vai? Vou. Ele se aproximou, devagar, sem tocar. Obrigado por não desistir de mim. Ainda não acabou, respondi. E ele entendeu. Nem precisava dizer mais nada. A capela velha ficava nos fundos do cemitério, encostada num muro rachado. Dentro, o cheiro de mofo se misturava com o de madeira guardada há tempo demais. Diogo me passou uma chave de boca e apontou para uma estrutura de ferro que precisava desmontar. Esses caixões aqui não servem mais. Vamos tirar para limpar o espaço. Trabalhamos em silêncio por quase uma hora. Barulho de martelo,
prego arrancado, suor escorrendo. Os braços esbarravam de vez em quando, mas nenhum de nós comentava. Quando terminamos, ele encostou na parede e limpou a nuca com um pano velho. Depois me olhou por alguns segundos. Você não vai dizer nada, né? A pergunta veio carregada. O quê? Que tá difícil. Que cansa. Que dá medo. Suspirei. Eu penso tudo isso. Mas mais ainda penso que, se for para perder o que a gente tem, que não seja por covardia. Ele assentiu, mas ficou em silêncio. Eu dei um passo para frente. A tensão era quase física. E então, pela primeira vez desde que nos reencontramos, nos beijamos. Sem ensaio. Sem pressa. Sem plateia. Foi simples. Mas carregado de tudo que ficou guardado por anos. Quando afastamos, ele manteve a testa colada na minha e sussurrou. Isso muda tudo. Já mudou. Nos dias que seguiram, o mundo pareceu desacelerar. A cidade continuava igual, mas algo entre nós tinha mudado. Diogo não fugia mais dos olhares. Eu já não me escondia nos cantos. E mesmo sem dizer estamos juntos, a gente sabia. À noite, ficávamos sentados na varanda, às vezes sem falar. Só ouvindo os grilos e o som dos carros distantes. Tinha uma paz nova ali, como se depois da tempestade viesse um intervalo de respiro. Mas não durou muito. Numa manhã abafada, eu saía do quarto de Diogo ajeitando a camisa. A porta estava meio aberta. E foi nesse segundo que vi Dona Raimunda passando com uma sacola de pão no braço. Ela olhou direto. Não sorriu. Só seguiu. À tarde, minha mãe ligou de novo. Tá tudo certo por aí? A pergunta foi reta. O tom, desconfiado. Tá sim, mãe. Por quê? Só senti vontade de saber. Tem coisa que mãe percebe. Desliguei sentindo o estômago revirar. Contei a Diogo. Ele ouviu calado, depois passou a mão no rosto com força. Eu disse que isso ia acontecer. Aqui ninguém esquece, ninguém perdoa. E a gente vai parar por causa disso? Eu só não quero ver você indo embora de novo. E se eu ficar? E se tudo piorar? A tensão se acumulava. Era como se estivéssemos à beira de um abismo, com medo de cair mesmo sabendo que voar era a única saída. Naquela noite, não dormi. Fiquei virando na cama, ouvindo os barulhos da casa. A cada ruído, achava que alguém ia bater na porta, acusar, apontar. Às 3 da manhã, levantei para beber água. Vi luz no quintal. Era Diogo, sentado no degrau, fumando. Não consegue dormir? Perguntei. Desde que você chegou, nada em mim dorme direito. Sentei ao lado. Eu tenho medo também. Mas mais medo ainda de acordar um dia e descobrir que te perdi por não ter tentado. Ele me olhou devagar. Acha mesmo que tem como isso dar certo? Não sei. Mas sei que tem como dar errado se a gente não fizer nada. Ficamos em silêncio. Mas era outro silêncio agora. O tipo que protege. Se quiser ir embora, eu entendo, disse ele. Eu não vou a lugar nenhum. Ele apagou o cigarro, encostou a cabeça no meu ombro e disse. Amanhã a gente enfrenta o que vier. Junto. E eu acreditei. Porque havia força naquela promessa que não foi gritada, só dita do jeito mais sincero que alguém pode dizer, ficando. A notícia correu mais rápido do que a gente podia conter. Na manhã seguinte, acordei com a casa cheia de cochichos. Tia Lúcia estava na cozinha, mexendo no café como quem esperava algo explodir. Meu primo Rafael entrou no corredor e nem tentou disfarçar o olhar de julgamento. A tensão já não era subterrânea. Era visível, densa. Diogo passou por mim sem falar. O rosto tenso. As mãos trêmulas. O que foi? Perguntei. Tio Pedro me chamou para conversar. Sozinho. O estômago virou. Esperei no quintal, andando em círculos, tentando imaginar como seria essa conversa. Depois de 20 minutos, ele saiu. Não disse nada. Mas o rosto dele dizia tudo. Eles sabem? Ele assentiu. O que disseram? Que é melhor eu tomar cuidado. Que a cidade não aceita esse tipo de coisa. Que já tem gente comentando. Que não querem escândalo. Escândalo? É. Foi essa a palavra. Respirei fundo, tentando não explodir.
E você vai aceitar? Lucas, eu cresci com medo. Isso não some do dia para a noite. Mas e nós? Ele não respondeu. Naquela tarde, sentei com minha mãe por chamada de vídeo. Ela foi direta. Você tem ideia do que estão dizendo? Tenho. Mas eu não tô fazendo nada errado. Não é sobre certo ou errado. É sobre exposição. Vergonha. Família. Vergonha para quem, mãe? Ela ficou em silêncio. Eu sou o mesmo filho de sempre. Só não vou mais fingir. Você sempre foi diferente. Eu só esperava que soubesse se proteger. E se proteger é voltar pro armário? Ela desligou. Depois disso, o ar na casa ficou irrespirável. As tias cochichavam. Os primos evitavam me encarar. Diogo ficava cada vez mais calado. A pressão aumentava. Na terceira noite, decidi falar com ele. A gente precisa decidir o que vai fazer. Eu sei. Porque isso aqui não dá mais. Ou a gente enfrenta ou acaba. Ele demorou para responder. Eu sempre achei que não valia a pena brigar por isso. Que era mais fácil aceitar o que esperam da gente. Mas você me fez ver que eu nunca vivi de verdade. Só sobrevivi. Me aproximei. E agora? Agora eu quero viver. Na manhã seguinte, Diogo entrou na sala onde todos estavam reunidos. Olhou para cada um. A voz dele não tremia. Eu e o Lucas estamos juntos. E não, não é fase. Não é confusão. Não é rebeldia. É amor. E vocês não precisam aceitar. Mas vão ter que respeitar. Silêncio. Longo. Até que tia Lúcia murmurou. Na minha casa, isso não. Foi como uma sentença. Diogo olhou para mim. Não hesitou. Então a gente vai embora. Fomos até o quarto, pegamos nossas coisas. Ninguém tentou impedir. Ninguém ofereceu ajuda. Mas também ninguém ousou nos seguir. Saímos a pé. Mochila nas costas. Sem destino certo. Mas pela primeira vez, com um rumo claro. Ficamos 2 noites em uma pousada simples na cidade vizinha. O silêncio entre nós não era desconforto. Era pausa. Respiro. Depois de tudo, a gente precisava entender o que ainda doía, e o que tinha começado a sarar. Na terceira manhã, acordei com Diogo encostado na janela. Tava pensando se ainda dá tempo. De quê? De começar de novo. Pegamos o primeiro ônibus para a capital. Consegui, com um amigo, um quarto pequeno para a gente ficar até decidir os próximos passos. Diogo nunca tinha vivido fora do interior. Tudo era novo, barulhento, rápido demais. Mas ele se adaptou. Sem pressa, sem pressão. Conseguiu um trabalho em um viveiro de plantas. Eu voltei a dar aulas de reforço em química para pagar as contas. A vida ficou simples. Mas, pela primeira vez, verdadeira. Não saímos por aí de mãos dadas, mas também não escondíamos mais os olhares. Quando perguntavam, respondíamos o básico. E, com o tempo, a pergunta começou a mudar. Pararam de estranhar e começaram a respeitar. Aos poucos, fomos reconstruindo uma rotina. Uma tarde, recebi uma mensagem de minha mãe. Espero que esteja bem. Vi sua foto com ele. Pensei muito. Ainda não entendo tudo, mas queria saber se podemos conversar. Mostrei para Diogo. Ele só respondeu. Só se você estiver pronto. Estava. Liguei no dia seguinte. Ela atendeu com a voz trêmula, mas firme. Eu falei muita besteira. Fiquei com medo. De você sofrer. De não saber te proteger. Eu só precisava que você ficasse do meu lado. Mesmo sem entender. Ela chorou. Me perdoa? A gente pode tentar. Não foi mágica. Mas foi um recomeço. Alguns meses depois, voltamos a Santana do Sul. Não para ficar. Mas para visitar. Tio Pedro não disse muito. Só nos cumprimentou com um aceno e seguiu cortando lenha. Dona Raimunda fingiu não ver. E tá tudo bem. Passamos pelo cemitério. A capela velha ainda estava lá, com o mesmo cheiro. Mas algo ali parecia diferente. Quer entrar? Perguntei. Quero, disse ele, sorrindo. Ficamos ali,
por alguns minutos, em silêncio. O mesmo silêncio que nos acompanhou desde o começo. Mas agora, sem culpa. Sem vergonha. Apenas como parte da nossa história. Na saída, Diogo olhou para trás. A gente sobreviveu, né? A gente viveu. Que é mais do que esperavam da gente. No caminho de volta, ele encostou a cabeça no meu ombro. E, como daquela vez no degrau do quintal, não precisou dizer nada. Hoje, moramos em um pequeno apartamento no Recife. Temos plantas demais na varanda e compromissos de menos no fim de semana. Ainda tem olhares atravessados. Ainda tem medo, às vezes. Mas também tem amor. E isso nunca mais vai caber em silêncio.